Vamos esperar o pessoal ser chamado, ir sendo avisado do nosso segundo dia de live, onde nós vamos dar continuidade à live de ontem. Já quero agradecer todo mundo que comentou, que compartilhou, que falou que serviu para trazer uma nova reflexão. Minha gratidão. E hoje, ainda na sequência, nós vamos ter uma outra live, hoje às 20 horas, da Rede Relâmpago, @Rede Relâmpago. Rede Relâmpago. Onde também vamos estar falando sobre luto. É a época que eu mais falo a respeito do assunto, mais consciência a gente traz. Bem-vinda, Maria Ângela, muito bem-vinda. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre aprendendo a ressignificar a dor do luto. Será que é possível em algum momento a gente realmente ressignificar essa dor? Boa noite, Antô, minha linda. Boa noite, Fepa. Muito bem-vinda. Ô, Rose, minha linda. Ai, eu amo essa menina, saudade. Bem-vinda, uma excelente hipnoterapeuta, dona do Instituto Gomes Conecta, junto com o marido. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso trazer consciência é que se eu estou falando em aprender a ressignificar algo, quer dizer que esse algo não vai desaparecer. A dor do luto nunca desaparece. Ela se transforma, ela pode se transformar. Ela pode ocorrer nela uma metamorfose, quando sai a dor e entra uma saudade saudável daquela pessoa que partiu. Então, porque às vezes as pessoas ficam presas nas dores e inconscientemente tentam trazer o tempo todo aquela pessoa que partiu, as coisas que não foram vividas, a revolta do jeito que foi, a revolta com Deus, revolta com a igreja, revolta consigo mesma porque não percebeu de repente algum sinal que a pessoa estava partindo. E aí vem um monte de coisa que na verdade não vai contribuir em absolutamente nada para que a pessoa tenha uma liberação. Não é bom nem para quem ficou e nem para quem partiu, independente da crença religiosa. E eu vou explicar para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. É lógico, aqui eu estou falando de uma maneira mais superficial. Isso tudo é um curso, é uma formação, né? Inclusive que a gente disponibiliza a partir de amanhã, todos os cursos, né, do Instituto Arpia ou dos meus cursos vão entrar aí na promoção da Black Friday, metade do valor real, né? Mas isso é conversa para outro momento. Mas o que eu quero que vocês entendam, qual que é a minha proposta hoje? Minha proposta é trazer o entendimento que a dor da partida de alguém, ela pode ser vista, ela pode ser reconhecida e ela também pode ser solta. E quando eu falo ser solta, não estou falando em apagar a dor, estou falando em ressignificá-la. Por amor a quem foi, eu olho de uma maneira diferente tudo aquilo que aconteceu com gratidão. Nós falamos ontem um pouco sobre gratidão. Bem-vinda, Curso. Falou em gratidão, chegou a rainha da gratidão, a nossa Curso. Nossa tanatologista também. Essa gratidão é quando eu não me apego mais às coisas, aos sonhos interrompidos. Como assim? Toda vez que alguém que a gente ama parte, ele leva junto todos os sonhos, né? Todas as projeções que nós tínhamos com aquela pessoa. Então, se eu ainda sou solteiro, eu penso que quando eu casar, por exemplo, a moça quer entrar com o pai e o pai vem a falecer. É quase que inevitável duas coisas. Primeiro, o medo do casamento. E ela não consegue identificar de onde vem esse medo. Na verdade, não é o medo do casar, mas é a tristeza profunda de não realizar aquele sonho de maneira plena
que para ela, na projeção dela, a plenitude seria entrar com o pai. Por exemplo, eu estou dando um exemplo simples. Nem todo mundo que perdeu o pai sonhava entrar com ele numa igreja, né? Mas eu estou trazendo só alguns exemplos práticos para que a gente tenha um entendimento. Bem-vinda, Dilma. Dilma, logo eu e ela aí na live às 20 horas. Outra live sobre o assunto, outras perspectivas sobre o luto, lá na Rede Relâmpago. Então, daqui a pouquinho, mais uma live. Quando eu olho para o outro que partiu, a primeira coisa que eu devo me permitir, porque tem pessoas que não querem nem se permitir sentir raiva, sentir frustração, mas isso é necessário na nossa mente humana, porque na nossa mente humana só há o esvaziamento, só há a ressignificação quando há o esvaziamento. E para que tenha o esvaziamento, até aquilo que moralmente a minha mente entende como incorreto, deve ser realizado para que haja liberação. Porque o sentimento, eu não posso julgar o sentimento. Ele simplesmente existe. Entendem? O sentimento, não há moralidade, às vezes, no sentir. Então, vou dar um exemplo simples. Por exemplo, de crença religiosa. Quando a gente fala dentro de uma terapia em, às vezes, perdoar a Deus, para alguns vai ser um absurdo tão grande isso, porque a Deus não se cabe perdão. Porque Deus é perfeito, e eu concordo com vocês, Deus é perfeito. Mas eu sou humano. A minha relação com Deus é humana, da minha parte em relação a Deus é humana. Se ela é humana, cabe todos os sentimentos de um ser humano. Raiva, paixão, ódio, fúria, porque é do humano. Quando uma pessoa parte, eu posso transferir essa raiva para Deus que levou essa pessoa inconscientemente, enquanto estiver ainda preso a um sentimento, a uma fase do luto que nós falamos ontem, que inclusive a raiva vai acarretar problemas, pode acarretar problemas no fígado, por exemplo. Enquanto eu não libero isso, corre-se o risco. Mas eu vou além disso. Eu falo das coisas um pouco mais leves, que de repente a pessoa não consegue liberar os sentimentos, não consegue liberar esses sonhos interrompidos. E nessa semana especificamente, semana de finados, isso fica muito mais vivo nas pessoas. Porque é como se todo mundo recebesse o convite de reavivar isso. A nossa maneira de honrar parece que é puxar a dor para que ela seja vivida novamente, para que assim a pessoa que partiu seja honrada. Mas isso é uma coisa cultural e é uma coisa que não favorece. Como que a gente pode honrar quem partiu? Isso nós falamos muito na constelação. Eu honro quem partiu fazendo as coisas positivas que aquela pessoa fazia, por exemplo. Se ela gostava de animais, eu posso honrá-la ajudando uma instituição de animal, de pet. Eu posso doar ração. Essa é uma maneira saudável de lembrar e de honrar quem partiu. Enquanto nós não liberarmos as pessoas que nos visitaram e que estiveram conosco durante um período de tempo, nem nós podemos ser felizes, nem a pessoa pode ficar feliz onde está. Porque, bem-vindo, Rogério, imagina que há entre nós, em cada um de nós, e as pessoas que nós amamos e as pessoas com que nos relacionamos, é como se existisse um cordão umbilical, onde eu emano uma energia e eu recebo a energia. Essa energia pode ser amor, pode ser raiva, pode ser o que você quiser, mas há uma ligação, né? Aí toda vez que há uma ligação, há uma troca, há exatamente uma troca. Imagina se essa troca que eu faço, ela é apenas prejudicial. É como se eu jogasse veneno aqui e sem perceber eu encaminhasse o veneno para o outro. E o outro, por sua vez, como não tem o que fazer, manda de volta para mim e fica esse ciclo repetitivo de dores e angústias que não passam. Eu lembro de uma entrevista uma vez
de algumas mães que perderam seus filhos e elas estavam com um padre, se eu não me engano, na época era o padre Fábio de Mello, que também, se não me engano, a mãe dele também, ele perdeu o irmão, se eu não me engano, também. E aí estavam sendo falados sobre isso. E é óbvio, né? Nós não somos carrascos de condenar o sentimento da saudade. Agora, é muito triste, e eu lembro da frase que ele falou, que é exatamente a mesma frase que nós, tanatologistas, falamos para os nossos clientes. Quem partiu olhando para você hoje, o que passaria na cabeça e no coração se ele visse isso tudo que está ocorrendo? E a resposta é sempre automática. Ele não iria querer isso. Ela não iria querer isso. Mas eu não consigo. Essa é a justificativa que a gente ouve da maior parte das pessoas que passam por nós. Eu não consigo me livrar dessa dor. Eu não consigo me livrar dessa revolta. Eu não consigo me livrar dessa ausência. E agora eu vou falar algo que vai ser, de repente, dolorido para alguns. Às vezes, meus amigos, essa ausência sempre existiu. E você não sabia que ela estava aí. Até uma ausência concreta se fazer necessária para que você visse, na verdade, de repente, um vazio que você já tinha, mas que você não dava a devida atenção por causa da correria do dia a dia, por causa das amizades, por causa dos filhos, por causa de esposo. E quando essa rotina é interrompida, é como se esse vazio então gritasse. Então, um dos processos que nós fazemos no consultório é buscar esses vazios, não só da ausência de quem partiu, não só outras ausências que de repente se fazem presente na vida da pessoa e ela não se dá conta. Como, por exemplo, um divórcio que não foi resolvido, que ela achou que estava resolvido dentro dela de anos, e aquela ausência ficou lá atrás guardada, com a partida de pessoas que ela amava, que ela já nem se dava conta que a ausência iria mexer tanto com ela. Bem-vinda, Geise. Porque achou que já tinha superado a ausência de um amigo, de uma amiga de grande apreço. E aí as ausências começam a gritar. E aí eu choro pelo último corpo que se partiu, mas as ausências ainda ficam em mim. Eu preciso ter a coragem de olhar para elas. Isso não é fácil, mas é necessário para que haja cura, para que haja ressignificação. Então, toda pessoa que não consegue sair dessa dor do luto, dessa dor imensa, dessa ausência, e ela vai nomear como a última pessoa que partiu, como responsável por esse buraco que ficou, eu já jogo para vocês aqui uma luz e um alerta. Às vezes, não é apenas sobre isso, é algo mais profundo. Eu lembro da Dilma, quando eu abri uma caixinha de pergunta uma vez, que foi quando começou os workshops a respeito de luto, etc e tal, e eu perguntava qual foi a sua pior perda, e ela partilhou quando eu me perdi de mim. Quando a gente perde a nossa essência, tudo ressoa como falta. Olha, que interessante isso. Se eu já não sei quem mais eu sou, se eu não sei o que eu vim fazer nessa terra, se eu não me sinto útil, se eu não me sinto fazendo algo que eu vim fazer, tudo vai ficar meia boca. Nada vai preencher. E agora vocês imaginem, se tudo está meio colorido, e se eu ainda, além disso, arrancar um lápis de cor da minha caixa de lápis de cor?
a dor fica extremamente maior. Sabe, meus amigos, a gente acredita que... Bem-vinda, Jana! A gente acredita que existem lápis, existem cores que não podem ser substituídas, porque a ideia da partida é como se alguém tivesse pego aquele lápis de cor e tivesse quebrado ele no meio, a ponto de eu nunca mais conseguir usá-lo porque ele foi inutilizado. A perda e o luto é isso. Mas, sabe, se eu não consigo pintar mais o céu de azul, porque o azul me foi tirado, eu posso pintar ele de laranja e começar a acreditar que o céu está amanhecendo ou está entardecendo. Nós pintamos com os lápis que nós temos. Enquanto estivermos na murmuração daquilo que não volta, daquilo que nós não temos mais, vai sempre faltar cor. E às vezes nós insistimos que tem que ser pintado apenas daquela cor. Às vezes nunca mais vai ser o mesmo desenho. E tá tudo bem. Tá tudo bem por quê? Porque ainda há cor, ainda existem outras cores. Por amor a quem partiu, por amor a quem você é, você ainda é chamado a pôr cor no mundo. E eu queria encerrar essa reflexão dessa semana tão especial, até mesmo bonita, de você fechar os olhos se você não se incomodar e trazer e ter a coragem de trazer as ausências como presenças. E você ter a coragem de falar de repente para um pai que já se foi, como é o meu caso, que ele era o meu vermelho, quente, muito quente, temperamento forte. E ainda, pai, que esse vermelho, nessa intensidade, eu não tenha mais, ainda tem outras cores que por você eu posso pintar esse mundo. Você que está com vontade de chorar, chore, ponha para fora. Tem gente que perderam muitos lápis. E eu falo para vocês, é assim, eu lembro lá da minha infância, onde a nossa ideia de consumo, isso a Rose que está aqui na live pode confirmar. A gente até falava sobre isso num certo dia, que tinha um estojo da Faber-Castell, que era 36 cores, sei lá, 40 e poucas cores, era enorme, caríssimo. Nem a gente sabia que existia tantas cores. Esse é o nosso problema. A nossa capacidade de ver as coisas é limitada. Quando a gente olha para um arco-íris, vamos falar apenas das 7 cores. E todas as cores intermediárias entre uma e outra, aquela micro mescla que era trazido e a gente passa despercebido e a gente ignora, mas ela existe. Ela existe. Ai, que bom, Dilma, que você teve a chance de ter uma.
dormir abraçada com ela. Ai, que delícia. Sabe, eu não sei quantas pessoas precisam que essa semana seja um pouco mais colorida. Eu sei uma coisa, a sua cor ninguém tem. E se a sua cor for justamente ela que pode trazer um pouco mais de alegria na vida do outro, enquanto ela estiver escondida no estojo, não tem como ajudar a ninguém. Que bom que eu e você entendemos que a nossa essência, a nossa cor única, ela tem o objetivo de marcar as paredes deste mundo para criar desespero da Mãe Terra. Engraçado, né? A morte, ela traz uma certa leveza. Em que sentido? No sentido que a gente brigava por poucas coisas. A gente dava valor ou supervalorizava coisas que na verdade não tinham. E as que realmente tinham, às vezes passavam despercebidas. Bendita seja a morte que nos ensina isso. E quando eu falo isso, não é uma adoração à morte. Quando eu falo isso, é uma adoração à vida. Porque quando a vida é adorada, todo o resto fica muito pequeno. Olhar para os que foram com gratidão, entender que o nosso elo aqui, que a função deles de pintar o mundo se encerrou e hoje isso é passado para mim e para você. Não guarde o seu lápis no estojo, porque o mundo ainda precisa da sua cor. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês na minha vida. Vocês são muito importantes para mim, e isso é importante a gente dizer também. O quanto que o outro é importante. Óbvio, às vezes nós erramos a mão, acertamos o lápis no olho do coleguinha, mas ainda assim, há amor aqui. Amanhã a gente encerra esse workshop, dia 1º de novembro, véspera de finados. Recebi algumas propostas para o dia de finados, ainda estou refletindo. Mas eu quero que vocês saibam que quem quiser continuar esse bate-papo, daqui a pouquinho, às 8 horas, lá na Rede Relâmpago, com a Dilma, que está aqui presente, Dilma Oliveira Terapias, quem fez o convite. Já fiz uma live com ela no canal dela e agora estarei nesse outro canal no qual ela participa também, às 21 horas. Olha, eu falando errado. 21 horas, gente. Então ainda tem um tempo ainda. 21. Obrigado, Dilma. Nossa, passou a hora voando aqui que eu nem percebi, verdade. E saibam que enquanto o mundo não entender que não importa o que tenha acontecido, não importa que cor falam para você que é mais bonita, que é uma cor primária, que é uma cor como se fosse mais valorosa. A sua cor é a cor que faz a diferença neste mundo. E aí, meu querido, minha querida, se você não estiver feliz sendo a cor que você é, o seu mundo pode ficar só preto e branco. Não esqueça que a cor, ela está em você. Meus lindos, amanhã no mesmo horário. E lembrando que sim, nesse mês de novembro, mês das promoções, né, teremos de verdade ofertas de 50% dos nossos cursos, que são na plataforma Hotmart. E aí depois, quem quiser mais informações, a gente vai criar um grupo VIP também,
onde também vão ser dadas mentorias dentro da área de luto, de perdas. Tantos profissionais aqui da área da saúde. Eu estou muito feliz e muito honrado pela presença de vocês, porque eu sei que nós somos realmente uma grande família, onde cada um é uma cor que veio colorir esse mundo. Um beijo na alma de vocês. Até às 9 para quem for assistir a live daqui a pouquinho com a Dilma. Até amanhã para quem não puder. Fiquem com Deus. Compartilhe essa live para que chegue até mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus.